Glória a Deus, Pai Senhor Jesus, a todos. Tá começando aqui mais um devocional, a honra e glória do Senhor, onde nós aprendemos um pouco da palavra de Deus, onde nós nos nutrimos, das providências que o Senhor tem através de sua palavra, desse pão que desceu do céu. Amém? A palavra de hoje que eu vou estar lendo, ela está em 2 Reis, capítulo 6. Talvez nós já ouvimos algumas pregações, talvez você já ouviu, mas Deus ele quer chamar sua atenção para algo nessa tarde. E glórias a Deus. Eu vou estar fazendo a leitura aqui. Diz assim: Disseram os discípulos do profeta a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitaremos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ah, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Estendeu a ele a mão e o tomou. Glórias a Deus. Até aqui. Nós vemos aqui, Eliseu ele andava com alguns discípulos, alguns daqueles que tinham desejo de se tornar profetas também. E nós vemos aqui que eles começam a fazer um trabalho. Eles estão preparando um lugar mais amplo. E é interessante quando a gente começa na obra, a gente começa a manifestar o interesse pela obra de Deus, a gente quer ver o crescimento da obra. E esses jovens aqui, eles têm a intenção de aumentar, ampliar aquele lugar para que eles possam habitar, talvez porque eles pudessem cultuar ali. Só que começa a trabalhar, começa a aparecer algumas adversidades, e eu imagino que ele talvez, por excesso de juventude e ímpeto, começou a golpear aquele tronco, e conforme ele vai golpeando aquele tronco, o machado, quanto mais você vai usando o machado, ele vai perdendo o seu fio de corte. E eu imagino que ele foi perdendo o fio de corte devido aos golpes que eram dados ali. E quando ele perde o fio de corte, ele começa a sofrer um impacto maior do que o que é o proposto ali, o que ele pode suportar, e começa a folgar o machado do cabo do machado. E o jovem não percebe. O jovem está golpeando, até que em determinado momento ele se descuida para empurrar aquele tronco para ser derrubado. E talvez quando ele vira o machado, ou põe de lado o machado, talvez era na beira da água, não sei, o machado se desprende e ele cai dentro da água. Glórias a Deus. E eu vejo aqui que quando a gente começa algo e a gente começa a fazer esse algo, é natural haver um desgaste. É natural que a gente começa a perder aquele brilho do começo. Esse fio de corte que antes funcionava tanto, ele começa a já não funcionar da mesma maneira. E é natural que a gente não consiga manter uma mesma performance. E é chegada uma hora que a gente precisa descer na casa do oleiro. É um momento de parar. O que acontece quando o machado perde o seu fio de corte? É necessário você parar. Você não consegue afiar o machado cortando outros troncos, golpeando ele. Você precisa parar, sentar, de repente colocar ele em cima de uma pedra e começar a analisar o que está imperfeito nele, olhar para aquele fio de corte, ver o que está acontecendo, o que já não é mais como era antes, para que você possa aperfeiçoar. Talvez ele tenha feito alguns dentes ali, então é necessário que aquele que opera o machado ele olhe para ver como que está
a sua ferramenta. Ninguém consegue aprender nada, ninguém consegue refletir fazendo algo ou continuando o trabalho que está sendo feito. É necessário parar. Eu não sei se Deus está falando com você acerca do seu casamento, o que começou a não dar certo. Eu não sei se Deus está falando de repente dos seus filhos, da criação dos seus filhos, o que começou a ser um entrave, o que começou a dar errado, o que não está funcionando mais, que antes funcionava e agora não está funcionando mais. Antes você queria uma coisa quando você era mais jovem, agora você chegou à maioridade, você está indeciso. Antes você pregava o evangelho de uma forma, agora dessa forma que você está pregando não está sendo eficaz o tanto quanto você gostaria que fosse eficaz. Tudo tem um segredo. A palavra de Deus diz que há um tempo certo para todas as coisas e há um tempo de você parar. Há um tempo de você se retirar, há um tempo de você refletir. Muita coisa mudou ao seu redor, a gente mudou. Nossos filhos mudaram, a nossa esposa mudou, o nosso relacionamento mudou. E agora? O que a gente vai fazer? O nosso relacionamento com Deus mudou. Outra hora nós estávamos na igreja adorando e passamos muito tempo adorando na igreja, e agora a gente tem que adorar de dentro de casa. O que mudou? Como fazer? É chegado o momento da gente parar e a gente afiar esse machado. Não adianta a gente descer o machado no nosso casamento, não adianta a gente descer o machado na pessoa que ela aceitou o evangelho, não adianta a gente sair golpeando e não parar e refletir: será que a maneira que eu estou fazendo agora vai funcionar? Por que não está funcionando igual antes? Por que eu estou tendo que dar muito mais golpes agora e o resultado é bem menor? Por que meu machado perdeu a parte que cortava? Por que eu estou só com o cabo do machado na mão e com o cabo de machado não vai funcionar? Esse jovem, ele olhou, ele viu que perdeu sua ferramenta. A parte principal ele tinha perdido. Dali pra frente não adiantava mais ele pegar e golpear com aquele cabo que sobrou, nem ia ter o mesmo resultado. Tem um tempo que a gente precisa parar. A gente precisa refletir, a gente precisa consertar coisas com nós mesmos. A nossa ferramenta, ela vai se desgastando. A maneira que a gente fala com Deus, ela precisa ser renovada também, precisa ser afiada. A maneira como eu tratava minha esposa, quando eu conheci minha esposa, quando nós começamos a namorar, era uma maneira que encantava, era uma maneira que a fazia se sentir especial. Será que o meu machado continua o mesmo? Será que está o mesmo? O fio de corte está o mesmo? Será que nada se perdeu? A maneira que a gente pregava o evangelho, a maneira que a gente fazia as coisas com paixão, com emoção, será que continua o mesmo? Do mesmo jeito? Eu estou falando para todas as áreas, a maneira como você desenvolveu o seu trabalho. Por que será que você não está sendo visto no seu trabalho? Por que será que você não está merecendo uma promoção? Ou por que não estão te dando uma promoção? Será que você continua com o mesmo afinco nas suas obrigações que você tinha antes? Eu acho que é hora de pegar esse machado e afiar esse machado antes que ele se perca. O jovem perdeu seu machado e ele foi no profeta, e ele chamou o profeta, e o profeta diz assim: aonde foi que você perdeu? E ele mostra o lugar. Então o profeta vai lá, o profeta pega um pedaço de madeira e joga lá em cima, e o machado flutua, e o machado volta. O jovem foi procurar o socorro onde ele sabia que tinha. Ele foi procurar um lugar onde tinha Deus. E eu acredito que tem um lugar que você pode procurar também a saída, procurar afiar a sua ferramenta aqui. Eu tenho certeza que aquilo que você perdeu no começo, aquela paixão, aquela explosão que você tinha no começo, cuidado que você tinha na obra, cuidado que você tinha no seu casamento, no seu trabalho,
nos seus estudos, nas suas amizades, na criação dos seus filhos, em tudo que você vai fazer. Onde esse fio de corte se perdeu, eu tenho certeza que aqui dentro você vai achar na palavra de Deus. É o momento da gente parar e observar o que aconteceu nesse machado, por que chegou ao ponto dele se desprender, por que esse casamento está talvez se desfazendo, por que eu não sinto mais esse brilho. Eu sei que talvez você está bem no seu casamento, talvez você está bem no seu trabalho, na questão dos seus filhos, mas mesmo assim, para observar, tem sempre um lugar onde a gente está encontrando dificuldade, onde as coisas não estão saindo mais como era antes. Tem um tempo de descer na casa do oleiro, tem um tempo de observar o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa voltar como era antes. O machado sem o cabo sem o machado, ele não vai funcionar. E o machado também sem o fio de corte, sem estar afiado, ele não vai ter a mesma eficácia que tinha antes. Eu não sei como é que Deus vai falar dentro do seu coração. Eu tenho certeza que você já identificou na onde que o seu machado parou de cortar. Glórias a Deus. Por que essa obra que você ia fazer, por que isso que você estava realizando não se concretizou? Por que não conseguiu cortar essa madeira, esse tronco, para ampliar isso aí? Por que você não conseguiu ampliar esses negócios seus? Por que você não conseguiu tirar do papel esse projeto e colocar na prática? É hora de parar e analisar. É hora de parar e olhar. Olha a sua ferramenta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A ferramenta está na sua mão. E é dessa mesma ferramenta, o profeta ele simplesmente trouxe à tona aquilo que estava faltando. O profeta ele simplesmente pegou o que você tinha na mão, que era o pau, ele jogou de novo, o machado flutuou, e flutuou também, o que ressurgiu ali foi a ferramenta para o seu trabalho. Ressurgiu, e eu oro a Deus que ressurja no seu coração também a mesma paixão que você tinha para fazer o seu trabalho, o seu relacionamento, o seu casamento, a educação dos seus filhos. Lembra quando os filhos nasceram, quando era tão esperado? Lembra o brilho nos olhos? Esse é o fio do machado, é o brilho no olhar, é o desejo de estar contemplando aquilo que você tanto esperou. Lembra quando você arrumou esse emprego, como você falava dele? Quantos planos você fazia dentro desse emprego, desse relacionamento? Quando você entrou na obra de Deus, quando você vislumbrava aquela grande seara para ser cortada, para ser trabalhada? Dá uma olhada lá para trás. Dá uma olhadinha aonde foi que o machado perdeu o corte. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você encontre rápido. E que se o seu machado estiver bom, então não espera mais não. Volta para trabalhar, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.